objetivo deste módulo é de apenas apresentar alguns aspectos introdutórios ligados aos efeitos do imposto de renda na contabilidade das empresas. As pessoas jurídicas são tributadas no imposto de renda de acordo com lucros apurados em balanço contábil e demonstração da conta do resultado do período, ajustando-se para fins de tributação o lucro contábil em função de certas adições e de deduções previstas na lei. Os exemplos mostrados aqui são apresentados unicamente para efeito didático, pois, na prática, muitas vezes, a legislação tributária sofre alterações e o exemplo mostrado pode não corresponder à realidade que temos hoje no Brasil, em termos de apuração de lucro, ou apuração de imposto de renda. Vejamos, então, como nós faremos para determinar o valor do imposto devido pela empresa. O cálculo do lucro real é feito num livro chamado VALUR, o livro de apuração do lucro real. O objetivo desse livro fiscal é o de registrar as diferenças entre a contabilidade e o fisco. Vejamos, então, em uma forma resumida, como é feita a escrituração desse livro. O ponto de partida do cálculo do lucro real é o lucro contábil antes do imposto de renda, o chamado LAIR. O lucro antes do imposto de renda representa a diferença entre todas as receitas e todas as despesas apropriadas contabilmente no exercício. As receitas reconhecidas pelo princípio da realização e as despesas reconhecidas pelo princípio da competência. Começaremos com as inclusões e as exclusões. Primeiro, temos as inclusões permanentes, que são aquelas despesas não dedutíveis em nenhum momento, ou seja, despesas contábeis que não entram na base de cálculo do imposto de renda. Em nenhum momento. Elas serão adicionadas porque elas diminuem o lucro contábil, mas não vão diminuir o lucro real. Elas deverão ser adicionadas. Por outro lado, nós temos as exclusões permanentes, que são valores que aumentam o lucro contábil, mas que não vão entrar na base de cálculo do imposto de renda. Portanto, eles serão excluídos. Temos também a exclusão dos incentivos fiscais, que são, por exemplo, aqueles incentivos decorrentes de programas de alimentação do trabalhador. As despesas que a empresa tem com alimentação ao trabalhador, ela pode abatê-las em dobro para efeito fiscal. Essas despesas já foram abatidas do lucro contábil e serão novamente abatidas para efeito de cálculo do imposto de renda. Elas entram duas vezes, porque elas já diminuíram o lucro contábil apurado em cima e vão diminuí-lo de novo. Nós temos, então, as inclusões e as exclusões permanentes. Vejamos, então, as inclusões temporárias, que são aquelas despesas não dedutíveis no exercício, mas que serão dedutíveis no futuro, quando houver a realização financeira dessas despesas. Por outro lado, temos também as exclusões temporárias, que são as receitas não tributáveis no exercício. Veremos, então, um exemplo que nos irá mostrar como a empresa apura e contabiliza esse imposto. Imaginemos uma demonstração do resultado contábil, onde temos vendas, custo da mercadoria vendida, lucro bruto, despesas com vendas, onde incluímos uma provisão para garantia. Ou seja, dentro desse valor foi reconhecida a importância de 10 mil como despesa de garantia. Mas se refere àquela despesa que a empresa somente desembolsará no futuro,
Portanto, uma despesa não dedutível dentro das despesas administrativas, temos um excesso de remuneração da diretoria de 30 mil. Do montante pago aos administradores, 30 mil serão considerados como não dedutíveis. Temos ainda um resultado de equivalência patrimonial, proporcionando uma receita de 25 mil, que é uma receita não tributável, porque já foi tributada na empresa investida. É um saldo credor de correção monetária de 20 mil, correspondente ao lucro inflacionário. Temos, então, 10 mil de despesas como garantia e não foi paga. Será considerada como diferença temporária, porque ela não é dedutível neste momento, mas o será no momento em que for paga, ou seja, no período seguinte. Temos ainda a importância de 30 mil, que é o excesso de remuneração, que é uma despesa contábil, mas que não entra na base de cálculo do imposto em nenhum momento. É, então, uma diferença permanente. A equivalência patrimonial aumentou o lucro contábil, mas não vai entrar na base de cálculo do imposto. Será considerada uma exclusão permanente, porque ela não entrará na base de cálculo em nenhum momento. A correção monetária do balanço caracteriza, como já sabemos, a ocorrência do lucro inflacionário. Ela aumentou o lucro contábil, mas não caracterizou o ingresso do numerário em caixa. Dessa forma, ela se constituirá numa exclusão temporária, porque ela será excluída agora, mas será revertida quando houver ingresso do numerário decorrente da realização dos bens que geraram esse saldo credor de correção monetária. Fazendo os cálculos, chegamos então ao lucro líquido antes do imposto de renda, que no nosso caso é 200. Vejamos então como apurar o lucro fiscal, partindo deste lucro líquido contábil, que é o lucro líquido antes do imposto de renda, ou LAIR. Teremos então o seguinte: lucro antes do imposto de renda, 200, e aquele lucro contábil apurado pela diferença entre as receitas e as despesas contábeis. Depois teremos inclusões permanentes, que seriam o excesso de remuneração dos diretores. O valor de 30 mil diminuiu o lucro contábil, mas não entrará na base de cálculo do imposto. Então, ele vai ser acrescentado. Temos as exclusões permanentes, com o resultado da equivalência patrimonial. Os 25 mil aumentam o lucro, mas não entraram na base de cálculo do imposto. Nós temos até aqui, então, uma inclusão permanente e uma exclusão permanente. Chegamos ao subtotal de 200 mil, mais 30 mil, menos 25 mil, nos dará 205 mil. Depois disso, nós teremos as inclusões temporárias, como a provisão para garantias, 10 mil, que é o valor da despesa reconhecida neste momento, contabilmente, mas que fiscalmente só será reconhecida quando a empresa efetuar o pagamento dessa despesa. Temos, então, uma inclusão temporária. Agora, veremos as exclusões temporárias, representadas pelo lucro inflacionário, ou seja, o valor de 20 mil
aumentou o lucro contábil, mas não entrará na base de cálculo do imposto, representando uma exclusão temporária, porque em algum momento futuro ele será revertido. Os valores apresentados nesse exemplo têm apenas efeitos ilustrativos, pois, como dissemos no início, esses valores sofrem frequentemente variação em função de modificações na legislação tributária e devem ser entendidos aqui apenas como exemplo didático. Calcularemos agora o imposto pela alíquota de 40%. Sobre este valor de 205 mil, que é o lucro líquido contábil, ajustado pelas exclusões e inclusões permanentes, a empresa terá um imposto no valor de 82 mil, caracterizado como despesa do exercício. Portanto, o valor que deverá ser apropriado no resultado como despesa será 82, que é o imposto de renda sobre este lucro contábil, ajustado pelas inclusões e exclusões permanentes. Mas nós temos ainda as inclusões e exclusões temporárias. Neste caso, os 10 mil aumentarão a base de cálculo do imposto. Então a empresa vai pagar mais 4 mil, que é o imposto sobre estes 10 mil. Como se trata de uma inclusão temporária, a empresa irá recuperar esse valor em algum momento futuro. Se ela vai recuperar esse valor pago, não será uma despesa, mas um ativo da empresa. Um ativo chamado imposto de renda diferido. O imposto de renda a recuperar, porque ela está pagando esse valor agora, mas irá recuperá-lo em algum momento futuro. Por outro lado, dentro desse lucro de 200 mil, nós temos o valor de 20 mil, que aumentou o lucro contábil, mas não entrará na base de cálculo fiscal neste momento, mas entrará em algum momento futuro. Dessa forma, o imposto que a empresa não vai pagar neste momento, ela vai pagar em algum momento futuro, o que caracteriza um exigível a longo prazo, ou seja, um imposto de renda diferido a longo prazo. Assim sendo, ela vai pagar os 82 mil, que é a despesa, mais 4 mil, que ela vai recuperar no momento futuro, e vai deixar de pagar 8 mil, que ela terá que pagar em um momento futuro. O que ela terá efetivamente que pagar agora são 78 mil, que é a alíquota de imposto de renda sobre o lucro real de 195 mil. Este valor que a empresa irá pagar é que será apropriado como passivo circulante. Observemos que a despesa do exercício é de 82 mil, mas o valor que será pago será 78 mil. A diferença corresponde ao imposto de renda sobre essas inclusões e exclusões temporárias. Então, o valor de 4 mil, ela pagará agora e recuperará no futuro. Corresponde, então, a um ativo, e os 8 mil, ela deixará de pagar agora e deverá pagar num momento futuro, correspondendo a uma exigibilidade a longo prazo. Dessa forma, nós teremos a contabilização desse imposto de renda em 4 contas distintas. Temos uma conta que seria a primeira de despesa, com o imposto de renda. Temos ainda o imposto de renda a recuperar, que é aquele imposto de renda sobre as diferenças ou inclusões temporárias.
temos o imposto de renda a curto prazo, que é o que ela efetivamente vai pagar no exercício seguinte. E temos o imposto de renda a longo prazo, que é aquele imposto que ela deixou de pagar agora, mas que vai pagar no futuro. Neste momento, a contabilização deste imposto seria feita dessa forma. Nós teríamos, dos resultados do exercício, o valor de 82 mil, que, como nós mostramos, é o imposto de renda sobre o lucro apurado no exercício. A despesa de 82 mil foi calculada da seguinte forma. A alíquota, neste exemplo, de 40% sobre o lucro contábil de 200 mil. Mais a inclusão permanente, que no nosso exemplo corresponde ao excesso de remuneração dos diretores, no caso, 30 mil. Menos a exclusão permanente, que no nosso exemplo é o resultado da equivalência patrimonial. A contabilização fizemos a débito do resultado, como despesa do imposto de renda e a crédito do passivo circulante. Por outro lado, nós temos o imposto que a empresa vai deixar de pagar agora, para pagar no momento futuro, que é o imposto sobre as exclusões temporárias, que no nosso caso é o lucro inflacionário. Neste exemplo, estamos considerando como lucro inflacionário apenas o saldo credor da correção monetária, enquanto que na prática, como já vimos, esse saldo credor deve ser ajustado pelas receitas e despesas financeiras, de acordo com a legislação tributária. Mas, no nosso exemplo, teríamos, então, 40% sobre os 20 mil, que dará os 8 mil, ou seja, desses 82 mil, 8 mil não serão pagos agora. Tiramos do passivo circulante e lançamos a crédito no exigível a longo prazo, como uma provisão para ser pago nos exercícios seguintes. O valor de 4 mil é correspondente ao imposto de renda sobre nossa inclusão temporária, de 10 mil. Aquela provisão para garantia, no nosso exemplo, esse valor não será dedutível neste momento, mas será dedutível em algum momento futuro, com a alíquota de 40% sobre os 10 mil, teremos o valor de 4 mil que a companhia terá que pagar agora. Só que esse valor ela vai pagar agora e irá recuperá-lo em algum momento. Assim, a contrapartida será um ativo circulante ou longo prazo, de acordo com o prazo que ela espera recuperar. Entrará a débito do ativo em 4 mil, representando um direito da empresa junto ao fisco, tendo como contrapartida o passivo circulante. Dessa forma, o saldo da conta do passivo circulante de 78 mil corresponde ao imposto de renda sobre o lucro real, que seria de 40%, que é a nossa alíquota, sobre 195 mil. Esses 195 mil representam os 200 mil do lucro contábil, mais a inclusão permanente, que é o excesso da remuneração, menos a exclusão permanente, que é o resultado da equivalência patrimonial, menos a exclusão temporária, que é o lucro inflacionário, e mais a inclusão temporária, que é a provisão para a garantia. Nesse caso, 78 mil é o valor que realmente será pago.
ele é diferente do valor apropriado como despesa. As inclusões e exclusões temporárias, como nós dissemos, em algum momento seguinte, elas serão revertidas. Elas entrarão na base de cálculo novamente do imposto de renda, como reversões. Só que esses valores, devido à inflação, eles serão atualizados monetariamente de acordo com a variação da unidade fiscal e atualização da época. Então, todas essas diferenças temporárias serão revertidas em algum momento futuro, com os valores atualizados de acordo com essa unidade. Vamos imaginar, então, na sequência do nosso exemplo, que no período seguinte a empresa tenha como diferença entre o lucro contábil e o lucro fiscal apenas a reversão dessas despesas e receitas que não foram incluídas na base de cálculo do período anterior. Vejamos então como ficaria a apuração do imposto de renda. Imaginemos que agora a empresa teve um lucro contábil de 100 mil. Ela vai ter a reversão da inclusão temporária, que foi a provisão para a garantia, porque nesse exercício este foi efetivamente pago. O valor que foi incluído no ano anterior foi de 10 mil. O valor que está sendo excluído agora é de 15 mil, porque nós estamos considerando que houve uma inflação no período de 50%. Então esse valor será atualizado monetariamente, aplicando a nossa alíquota de 40%. Sobre esse valor, teremos o imposto de renda de 6 mil. Temos ainda uma parte daquele lucro inflacionário que será considerado agora como lucro realizado. Para efeito desse cálculo, existe uma regra fiscal para determinar o valor da realização. Para efeito ilustrativo, calculamos esse valor da seguinte forma. Tínhamos um lucro de 20 mil, que é o valor que foi excluído do período anterior, atualizado monetariamente com uma correção de 50%, que representaria a inflação do período, nos dando, então, um valor atualizado de 30 mil. Consideramos também que 40% desse valor foi realizado, então, 40% de 30 mil, nos daria um resultado de 12 mil. Aplicando a nossa alíquota de 40% sobre esses 12 mil, nos dará o imposto de 4.800. Chegamos, então, ao nosso lucro real, de 97 mil. Resultado de 100 mil, menos 15 mil e mais 12 mil, ao lado do correspondente imposto relativo a cada um dos itens. O valor correspondente ao lucro contábil, que é o lucro antes do imposto de renda, será classificado como despesa do exercício. O valor relativo ao imposto de renda decorrente da inclusão temporária, que foi revertida, entrará como uma diminuição do ativo circulante. O imposto que será incluído, representando a realização do lucro inflacionário, será diminuído do exigível a longo prazo. Dessa forma, então a empresa terá que pagar 40 mil, menos 6 mil, mais 4.800, levando o valor que terá efetivamente que ser pago a 38.800, que irá aparecer no passivo circulante. A contabilização dessa operação ficará sendo da seguinte forma.
Como já dissemos, os valores serão corrigidos monetariamente. Aquele direito que a empresa tinha de 4.000 foi atualizado em 50%, ficando então em 6.000. Aquele passivo, que era de 8.000, também foi atualizado monetariamente em 4.000, correspondendo a 50% da inflação, ficando assim em 12.000. Nós temos então os valores atualizados apurados anteriormente. Como despesa do exercício, 40.000, que seria 40% sobre o lucro contábil ajustado pelas inclusões e exclusões permanentes. Nesse período seguinte, para efeito ilustrativo, nós consideramos que não houve inclusões e exclusões. Então, seria o próprio valor de 40.000. Temos ainda o valor devido de 38.800, que é o imposto de renda sobre o lucro real. Lucro real é aquele lucro contábil ajustado pelas reversões das inclusões e exclusões permanentes. Então, teremos os 38.800, o valor do imposto de renda que foi recuperado, que é o imposto de renda sobre a provisão para aquela garantia, que se tornou dedutível. Diminuímos do ativo circulante, porque ela agora vai diminuir a base de cálculo do imposto. Então, diminuímos do ativo e do passivo. Por outro lado, uma parte daquele imposto que deixou de ser pago no período anterior vai ter que ser pago agora. Então, tiramos ele do passivo a longo prazo. E acrescentamos no passivo circulante. Temos agora os 40.000 da despesa, menos os 6.000 que recuperamos e mais os 4.800 que iremos pagar, que nos dará um passivo de 38.800. Dessa forma, mostramos como é feita a apuração do imposto de renda, com o cálculo das diferenças entre os princípios contábeis geralmente aceitos, que são utilizados para a apuração do lucro contábil, e a legislação tributária, que foi utilizada para o cálculo do imposto. O objetivo, como dissemos no início, foi apenas o de mostrar o conceito dessas diferenças temporárias e permanentes. Mais uma vez lembramos que os exemplos aqui citados representam apenas ilustrações didáticas, não necessariamente correspondem ao que temos hoje em termos práticos. Porque, como sabemos, a legislação tributária está em constante mutação. Junto com o material didático do seu curso, você encontrará um caso prático, acompanhado da respectiva solução, sobre o cálculo da provisão para imposto de renda, com uma empresa fictícia. Bom exercício. O último módulo do nosso curso Contabilidade para Executivos abordará a análise das demonstrações financeiras, que será ministrado pelo professor José Hernandes Pérez Júnior. Logo depois, o professor Mário Henrique Simons concluirá o curso falando sobre a importância e as limitações da contabilidade na empresa moderna.
Chegamos ao último módulo de aula de nosso curso, onde viajamos pelos mais diversos aspectos do universo da contabilidade. Deixamos para o final a análise de uma das mais úteis ferramentas da contabilidade, as demonstrações financeiras. Mas como devemos elaborar a análise dessas demonstrações? As demonstrações financeiras costumam evidenciar detalhamentos que precisam sofrer condensação e crítica através de uma padronização. A padronização é feita por diversos motivos. Simplificação. Quanto maior o volume de contas, mais difícil fica a visualização e compreensão do todo. Comparabilidade. Como cada empresa possui o seu próprio plano de contas, diferenciado de outras empresas, torna-se necessário agregar contas a fim de que os balanços se tornem comparáveis. Adequação aos objetivos da análise. Conforme o objetivo a que se propõe a análise, devemos montar um modelo padrão que permita identificar os fatores importantes. Precisão na classificação das contas. O analista pode modificar as classificações se forem falhas, como, por exemplo, certos investimentos de caráter permanente que aparecem no ativo circulante. Despesas do próprio exercício que figuram como despesas do exercício seguinte. Gastos indevidamente lançados como ativo diferido, quando deveriam fazer parte das despesas ou perdas do exercício. Essas falhas, muitas vezes, são maquiagens com objetivos estrategicamente traçados pela administração da empresa. Descoberta de erros. A padronização possibilita a melhor análise e a descoberta de erros, tais como estoques finais ou iniciais que não coincidem, provisão para devedores duvidosos do balanço que não coincide com a que foi constituída na demonstração do resultado do exercício, não conciliação do resultado do exercício com a movimentação da conta de lucros acumulados. A intimidade do analista com as demonstrações financeiras permite ao profissional identificar razoavelmente as origens e aplicações de recursos mais relevantes da empresa, bem como as principais alterações operacionais ou patrimoniais ocorridas no período analisado. A padronização obriga o analista a pensar em cada conta e a decidir sobre a sua consistência com as demais contas, enquanto faz a transcrição para um modelo pré-definido de demonstração. As principais demonstrações publicadas pelas sociedades anônimas são o relatório da diretoria. Com esse relatório, a diretoria presta informações aos acionistas sobre os diversos aspectos do desempenho e das perspectivas da sociedade, relativa a estratégias de vendas, compras, produtos, expansão, efeitos conjunturais, legislação, política financeira, de recursos humanos, resultados alcançados, planos, previsões, etc. É uma maneira de manter os acionistas e terceiros ao par do que se realiza na empresa. O relatório da diretoria é uma peça em que se relata livremente aquilo que é julgado importante. Essas demonstrações são compostas de 4 peças: balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração das origens e aplicações de recursos. Notas explicativas são dados e informações que ora complementam as demonstrações, como, por exemplo, taxa de juros, vencimentos e garantias de obrigações de longo prazo. Ora fornecem critérios contábeis, como de avaliação de estoque, depreciação e demais provisões. Ou ainda acrescentem informações como garantias prestadas a terceiros,
espécie de ações do capital social, eventos subsequentes a dados de balanço que tenham efeitos relevantes sobre a situação da companhia. Esse parecer é obrigatório apenas para as companhias abertas. Os auditores independentes são contadores que, sem manter vínculo empregatício, são contratados para emitir opinião sobre a veracidade das demonstrações financeiras. Verificam os controles internos da empresa, conferem lançamentos e conciliações contábeis e checam saldos com bancos, clientes e fornecedores. Tudo por amostragem. Portanto, o parecer dos auditores é um bom referencial sobre a qualidade da informação produzida. Para a detalhada compreensão do conteúdo, significado, funcionamento e objetivo das contas, o analista deve sempre estar atento à lei das sociedades de explorações, os princípios e convenções contábeis e os pareceres da Comissão de Valores Mobiliários. A análise vertical das contas das demonstrações financeiras mostra a sua composição percentual e a participação de cada conta em relação a um valor adotado como base. A análise vertical é importante para avaliar a estrutura de composição de itens e sua evolução no tempo. Essa análise, em períodos sucessivos, pode oferecer uma base para a projeção de uma demonstração de resultados. Porém, essa projeção apresenta algumas limitações, principalmente porque não leva em conta as mudanças do processo tecnológico e ou nos custos dos insumos e ou nos preços de venda. Qualquer projeção baseada em dados históricos requer muito cuidado. A análise horizontal das contas das demonstrações financeiras mostra as variações que ocorreram nos valores monetários e em valores relativos, percentuais ou índices, num determinado período de tempo. A análise horizontal enfatiza as modificações ou evoluções em cada conta das demonstrações financeiras em relação a uma demonstração básica, geralmente a mais antiga da série, a fim de caracterizar tendências. A avaliação das modificações das contas poderá ser realizada através da comparação com variações históricas da própria empresa, taxas de crescimento da economia, taxas de crescimento do setor ao qual pertence a empresa, taxas de variação do índice de inflação, variações nas contas idênticas das demonstrações contábeis de concorrentes próximos, Para que o administrador financeiro possa planejar suas atividades, precisa conhecer o ambiente econômico, político e social que pode afetar as operações da empresa, os seus pontos fortes e os pontos fracos. Os pontos fortes são identificados para que se possa tirar certas vantagens para a empresa, no meio onde atua. Por outro lado, as fraquezas devem ser analisadas para que as ações corretivas sejam tomadas em tempo hábil, objetivando melhora da performance da empresa. Um dos principais instrumentos para se avaliar certos aspectos do desempenho passado, presente e futuro da empresa é a análise de índices econômicos financeiros, calculados basicamente a partir das contas e demonstrações financeiras. Índice é a relação
entre contas ou grupo de contas das demonstrações financeiras que visa evidenciar determinado aspecto da situação econômica ou financeira de uma empresa. Os índices constituem a técnica de análise mais empregada e, muitas vezes, o leigo, ao extraí-los, acredita ter feito a análise das demonstrações financeiras. Alguns dos índices que surgiram inicialmente permanecem em uso até hoje, apesar de que, com o passar do tempo, a técnica de análise foi sofrendo aprimoramentos e refinamentos pelos profissionais das universidades. A análise das demonstrações financeiras de uma empresa pressupõe, de início, definir o ponto de vista sob o qual se está se examinando a empresa. Cada tipo de análise tem um propósito ou utilidade que irá determinar as diferentes relações a serem enfatizadas na análise. O analista pode, por exemplo, ser o gerente de um banco comercial que deve decidir sobre a concessão de um empréstimo de curto prazo para uma empresa. Nestas condições, ele está principalmente interessado na liquidez da empresa e, portanto, deve enfatizar os índices que meçam a liquidez e a atividade em prazos médios. A administração da empresa está interessada, naturalmente, em todos os aspectos da análise financeira para a obtenção de recursos, tanto de curto como de longo prazo. A apresentação de índices favoráveis representa segurança para os credores, bancos, fornecedores, acionistas e outros, e para a empresa. Ademais, trata-se de um instrumento de grande utilidade para a avaliação periódica do desempenho da empresa. O importante não é o cálculo de grande quantidade de índices, mas de um conjunto de índices que permita atingir o fim a que se propõe a análise. Existem algumas publicações que listam mais de 80 índices de balanço. No entanto, a experiência tem mostrado que chega um ponto em que o aumento no número de índices não traz benefícios na mesma proporção. A determinação dos índices financeiros é realizada através do quociente entre contas parciais ou totais do balanço patrimonial entre si e entre contas do balanço patrimonial e contas da demonstração de resultados. Para que o cálculo dos índices financeiros seja possível e os seus resultados tenham significado, é necessário que tanto as contas do balanço como da demonstração de resultados sejam enquadradas numa forma padronizada que permita comparações, conforme dissemos anteriormente. Além disso, deve-se comparar demonstrações financeiras correspondentes às mesmas datas, evitando-se possíveis efeitos distorcidos devido à sazonalidade das operações da empresa. A análise das demonstrações financeiras pode ser desdobrada em dois aspectos. Situação financeira, que pode ser quanto à sua estrutura, endividamento, ou quanto à sua liquidez. E situação econômica, quanto à sua rentabilidade. Pode-se classificar os índices econômicos financeiros em 4 grupos, que medem estrutura financeira, liquidez, lucratividade e atividade medida em prazos médios. Calculados os índices, é necessário avaliá-los. Há 3 formas básicas de avaliação de um índice: pelo significado intrínseco,
pela comparação ao longo de vários exercícios e pela comparação com índices de outras empresas, através de índices padrões. É possível, de maneira grosseira, avaliar os índices pelo seu valor intrínseco. Por exemplo, pode-se tentar qualificar a situação financeira de nossa empresa, ABC Modelo SA, com base no índice de liquidez corrente. Ou seja, 1.890 sobre 1.620, que é igual a 1,17. Sabe-se que, para cada unidade monetária de dívida de curto prazo, há 1,17 de investimento a curto prazo. Portanto, há uma margem de segurança de 17%. O analista poderá também usar seus conhecimentos das empresas que tem analisado e concluir, através de seu feeling, que o índice oferece segurança. A comparação dos índices da empresa ao longo do tempo pode dar uma ideia das tendências seguidas pela empresa. No entanto, é necessário analisar esses índices de forma conjunta. A variação de um índice e sua conceituação como ótimo, bom, satisfatório, razoável ou deficiente só pode ser feita através da comparação de padrões. Alguns dos índices do setor são fornecidos por publicações especializadas anuais, hoje de fácil acesso ao público interessado. Índices padrão podem ser conseguidos nas diversas instituições que colaboram na estatística de índices de empresas por setor ou ramo. Os índices desse grupo mostram as grandes linhas de decisões financeiras em termos de obtenção e aplicação de recursos. Índices de liquidez. Os índices desse grupo mostram a base da situação financeira da empresa. Esses índices procuram responder à questão sobre a capacidade da empresa de saldar suas obrigações a curto prazo. Na empresa ABC, em X1, esse índice era de 1,19 e ele diminuiu para 1,17. Embora numa situação favorável, esse índice piorou em X2. Embora para se fazer uma análise completa da situação da liquidez seja necessário o uso do orçamento de caixa, esses índices fornecem o estado em que se encontra a empresa. Índices de rentabilidade. Os índices desse grupo mostram qual a rentabilidade dos capitais investidos, isto é, quanto renderam os investimentos e, portanto, qual é o grau de êxito econômico da empresa. E indicam o grau de eficiência da gestão administrativa da empresa. Índices de atividade ou prazos médios. Os índices desse grupo mostram a eficiência com que a empresa utiliza os recursos disponíveis, tais como estoques, capitais a receber, etc. Através desses índices, é possível conhecer e avaliar certas políticas adotadas pela empresa. Índice e prazo médio de recebimento de vendas. Esse índice indica quantos dias, semanas ou meses a empresa deverá esperar, em média, para receber as suas vendas a prazo. Ou seja, a empresa ABC, em X1, vendeu 3.500 e no final do ano possuía ainda 500 a receber. Portanto, o prazo médio para recebimento de suas vendas está situado em torno de 51 dias. Esse prazo, em X2, aumentou para 67 dias, apresentando, portanto, uma piora no fluxo de recebimento das vendas.
prazo médio de contas a receber, entretanto, deveria ser obtido a partir do maior número possível de saldo da conta contas a receber durante o período observado. Índice do prazo médio de renovação de estoque. Esse índice fornece o número de dias, semanas ou meses que existe de cobertura de estoque e mede a eficiência com que a empresa administra os seus investimentos em estoque. Esse índice deve ser o menor possível e com o risco mínimo de falta de estoque. Índice do prazo médio de pagamento de compras. Esse índice mede o número de dias, semanas ou meses que a empresa leva para pagar fornecedores. Os índices de endividamento ou de estrutura financeira procuram dar uma medida da estrutura financeira da empresa. Dito de outra forma, comparam elementos do passivo da empresa para medir a participação de terceiros, que é o exigível, e de capital próprio, que é o patrimônio líquido, no financiamento das atividades da empresa. A análise do exigível apresenta, relativamente, menos dificuldades que a análise do ativo da empresa. Uma dificuldade básica se encontra na análise dos prazos de vencimento das obrigações. Como sabemos, o circulante registra todas as obrigações que vencem até um ano, salvo situação especial de empresas de ciclo operacional superior a um ano, caso em que a duração do ciclo é tomada como limite para a separação de circulante e longo prazo. O que vence em até um ano pode vencer em 30, 60 dias ou 365, e, evidentemente, são prazos bem distintos. Convém decompor o passivo circulante a fim de compreender melhor a estrutura de prazos da empresa. Com relação ao longo prazo, graças à exigência da Lei 6404, a empresa é obrigada a informar, em nota explicativa, as épocas de vencimento e as taxas de juros dos financiamentos. De postas as informações, a análise se torna mais fácil e mais precisa. É importante também verificar a possibilidade de passivos não registrados, tais como contingentes fiscais, trabalhistas e judiciais, avais e garantias prestados, sobretudo, operações de arrendamento mercantil ou leasing, que no Brasil, como regra geral, não são contabilizadas e, às vezes, nem mesmo divulgadas em nota explicativa. As origens e condições de financiamento de curto prazo ou de longo prazo devem ser analisadas, pois são fundamentais para a sua avaliação. Por exemplo, empréstimos de empresas ligadas representam exigibilidade flexível em relação ao prazo. Caso a empresa esteja em dificuldades financeiras, é claro que a empresa credora não iria executar a dívida ou criar embaraço qualquer. Empréstimos subsidiados de entidades governamentais, pelo seu custo financeiro reduzido, representam um aspecto financeiro favorável à empresa. Empréstimos em moeda estrangeira têm um risco adicional ligado à situação cambial do país, tal como uma máxima de valorização. Finalmente, o patrimônio líquido da empresa apresenta problemas ligados diretamente à situação inflacionária. Se
Se a correção monetária, que teve por base a variação do índice oficial da inflação, for inferior à verdadeira inflação, fará com que o patrimônio líquido fique desatualizado em relação às obrigações que estão sempre atualizadas. Algumas empresas reavaliam, conforme permitido pela legislação comercial e fiscal, os seus ativos permanentes, dando origem no patrimônio líquido à reserva de reavaliação. Enquanto esta reserva permanece registrada e evidenciada no patrimônio líquido, os problemas são menores. Porém, caso a empresa utilize a reserva de reavaliação para aumento de capital ou para compensar prejuízos, torna-se mais difícil para o analista externo tirar conclusões sobre o patrimônio líquido e sobre o grau de endividamento da empresa. A comparabilidade das demonstrações financeiras ficará totalmente prejudicada. De qualquer forma, é bom ter sempre em mente que a reavaliação melhora todos os índices de endividamento, ou, dito de outro modo, melhora a situação patrimonial da empresa. Há empresas que emitem debêntures em montante significativo, e as condições da emissão devem ser estudadas, porque variam muito, e têm implicações financeiras importantíssimas. Por exemplo, debêntures de longo prazo, com cláusula de resgate obrigatória anual, devem ser vistas como potencialmente de curto prazo. Debêntures conversíveis em ações, por outro lado, representam um exigível que eventualmente poderá ser transformado em patrimônio líquido. Devido ao problema da inflação, nas demonstrações financeiras históricas, o passivo circulante, assim como o exigível a longo prazo, nem sempre espelham o real volume de obrigações da empresa. As operações de leasing, embora originem obrigações líquidas e certas para os arrendatários, somente são registradas à medida que as contraprestações se vencem. Uma atitude saudável para o analista é procurar se inteirar dos contratos de leasing que eventualmente as empresas possuem. O prazo de realização ou de exigibilidade pode variar de 0 a 365 dias. Evidentemente, numa economia inflacionária como a nossa, os valores registrados não refletem o verdadeiro valor do direito ou da obrigação. Os direitos e obrigações podem estar ou não sujeitos à variação cambial, tornando muito difícil a interpretação adequada desse item. Uma vez que o ativo circulante engloba as contas de estoque, especial atenção deverá ser dada a essas contas. Se a empresa for comercial, os problemas são menores. Se resumem basicamente em conhecer os critérios de avaliação dos estoques. Esses critérios mais comuns são CEP, custo médio e o ET. Este último não é permitido pela legislação fiscal brasileira. Se a empresa trabalha com o custo médio, o custo dos seus estoques será um componente desatualizado, que será tanto maior quanto menor for o giro dos seus estoques. O efeito da inflação é mais ou menos homogêneo. Porém, como o lucro é calculado após o resultado da correção monetária, todos os problemas quanto a essa sistemática, tais como índice inadequado, não correção dos estoques, e depreciação subavaliada, influem na qualidade dos índices. O cálculo do giro do ativo total é a comparação das receitas líquidas totais com o ativo médio. No nosso caso, se somarmos as receitas de X1, teremos 3.500 mais 70 mais 150, que é igual a 3.720. Se dividirmos 3.720 pelo ativo total, que é 3.080, teremos um giro de ativo de 1,21. Enquanto que, em X2, esse giro do ativo diminuiu para 1,08, ou seja, um pouco mais de uma vez.
prazo médio de cobrança é determinado pela relação entre as contas a receber e o faturamento diário. Normalmente, utiliza-se o saldo médio das contas a receber. Devido à inflação elevada, essa média fica bastante distorcida. Porém, na medida em que é comparada com o faturamento diário, a distorção é substancialmente reduzida, exceto se houver oscilações muito grandes no volume de vendas ou nas taxas de inflação. Resumindo, esse índice não é muito afetado pela inflação, na medida em que o efeito da inflação se dá no numerador e no denominador do índice, reduzindo o seu efeito. A precisão dos prazos médios depende da uniformidade das vendas e das compras. Se a empresa tem vendas e compras aproximadamente uniformes durante o ano, os prazos médios refletirão satisfatoriamente a realidade. Agora, se as vendas ou as compras flutuarem, tiverem picos ou vales de concentração, os índices poderão estar totalmente distorcidos. Bem, aqui termina o nosso curso de contabilidade para executivos. Todos os principais temas da contabilidade foram abordados aqui e esperamos realmente que tenham sido de extrema utilidade. Você encontrará ainda, junto ao material do curso, um caso prático que deverá ser desenvolvido e depois conferido. Em meu nome e do professor Célio Lora, muito obrigado pela atenção e faço um bom proveito em suas atividades profissionais, de tudo aquilo que foi aqui apresentado. Surge agora um grande problema. Em geral, o que nós queremos realmente em relação a uma empresa é saber não o seu passado, mas o seu futuro. E a contabilidade, por definição, é um registro de fatos passados. Como é que nós poderíamos, então, usar a contabilidade ou outras técnicas para prescrutar o futuro da empresa? Essa é a grande pergunta em que nós devemos sair de um curso de contabilidade. Eu diria, em primeiro lugar, que, obviamente, a contabilidade só pode registrar o passado, por definição, só é suscetível de registro aquilo que já passou. Porém, o que nós podemos exatamente usar da contabilidade é verificando o que acontece na empresa, verificando as tendências da empresa, os vários índices, tentar, daí para adiante, prescrutar o futuro da empresa e fazer projeções para o seu futuro. É claro que essas projeções são sempre feitas com um certo grau de subjetivismo. É impossível ser absolutamente objetivo em matéria de projeções, pois se todos nós pudéssemos projetar o futuro objetivamente, seríamos todos adivinhos e não seres humanos. Acontece, porém, que dentro de certa margem, ressalvados erros imponderáveis, há muita possibilidade de se projetar o futuro a partir do passado. Geralmente, por exemplo, quando uma empresa vai à falência, essa falência é alguma coisa que começa a se delinear nos seus balanços gradualmente, vários semestres, às vezes vários meses antes. Às vezes, quando uma empresa se começa a recuperar, certos indicadores contábeis começam a ser capazes de mostrar se essa empresa está se recuperando ou não. Vou dar um exemplo muito interessante de como, às vezes, certas análises adicionais podem começar a revelar se determinada empresa está melhorando ou não está melhorando. O episódio que eu vou contar é um episódio real que aconteceu várias vezes em instituições financeiras. Em várias delas, os nomes podem mudar, mas o fenômeno é mais ou menos o mesmo. Bancos de determinada fase foram próximos, às vezes entraram para empréstimos arriscados e começaram a ter períodos de perdas e de perdas grandes. Normalmente, diante dessas perdas, vinha uma nova administração que se encarregava de fazer um plano de saneamento do banco. Mas, apesar do plano de saneamento, o banco continuava registrando prejuízos. E aí por resultados mais ou menos, por fatores mais ou menos previsíveis. Porque havia uma porção de operações feitas no passado que davam prejuízo, mas só gradualmente é que se tomava conhecimento de que essas operações estavam dando prejuízo. Os bancos aí faziam mais reservas para devedores duvidosos, mas essas reservas maiores significavam também
maiores perdas registradas na contabilidade. Como é que num caso desse se pode saber se o banco está se recuperando ou não está se recuperando? Eu diria que há uma maneira bastante importante, no caso, que consiste em subdividir a análise de crédito por safras. Quer dizer, vamos pegar qual é o comportamento dos empréstimos da safra antiga, aqueles que foram concedidos pelas administrações antigas, e dos empréstimos da safra nova, aqueles que foram dados pela safra nova. O banco estará em fase de recuperação realmente se, primeiro, ele tiver suficiente capital para aguentar os prejuízos que a administração antiga infligiu ao banco, que estão embutidos nessa safra antiga de empréstimo. Vai ter que ser feito através de write-offs, vai ter que ser feito através de lançamento em créditos em liquidação ou de aumento de provisões para devedores duvidosos. Agora, além disso, você precisa saber como é que estão se comportando as novas safras. Se a nova administração realmente está saneando o banco, as novas safras de empréstimo devem ter muito melhores índices de pontualidade, de liquidez, de bom pagamento. Então, esse é um caso em que, por exemplo, um tipo de demonstração contábil a mais que os conselheiros ou que os acionistas peçam permite julgar com muita clareza o que está acontecendo naquela empresa específica. Quer dizer, alguma coisa importante que nós devemos sempre verificar é que, em função do problema, nós sempre podemos ir lá na contabilidade e começar a ter mais informações que nos permitem fazer projeções melhores para o futuro. A maioria das empresas organizadas hoje do mundo já faz orçamentos. Os orçamentos são feitos em geral só para uso interno. E compreende-se por quê? Porque o orçamento da empresa não é um compromisso firme da empresa, é apenas uma tentativa. Mas ainda frequentemente as empresas fazem um orçamento um pouco puxado para cima, em termos de lucratividade, para induzir os seus funcionários, os seus gerentes, a tentar obter aquele lucro. Então, um resultado melhor do que normalmente será obtido. Portanto, a apresentação aos acionistas de um mesmo plano que é usado internamente podia gerar conflitos de objetivos. Se prometer demais ao acionista, ele ficará irritado, e se pedir de menos aos empregados também, eles não trabalharão com suficiente esforço. Mas, de qualquer jeito, mesmo que esses planos, esses orçamentos não sejam publicados, é muito importante que a empresa os faça, inclusive para poder cobrar resultados, para poder saber se está indo para onde deve. E nisso, realmente, os dados para a projeção são os da contabilidade. Ou seja, embora a contabilidade seja um instrumento do passado, ela ajuda muito a projetar o futuro da empresa. Bom, dito isso, é claro, é importante concluir que contabilidade é muito importante, mas não é tudo. Evidentemente, uma empresa tem um objetivo social baseado em alguma tecnologia, baseado em algum ramo. A não ser que se trate de uma empresa de auditoria, dificilmente o ramo dela será a própria produção de contabilidade. Então, a contabilidade é um instrumento auxiliar na empresa. Ela não vai substituir, evidentemente, a capacidade técnica da empresa, o trabalho dos seus funcionários, a competência da sua direção, mas ela realmente significa um instrumento que mantém os administradores de pé no chão durante toda a gestão da empresa. Pelo menos os obriga a ficar com os pés no chão. O maior perigo que existe em administração é nós, entusiasmados com a tecnologia de determinada empresa, começamos a nos esquecer dos aspectos financeiros. E é assim que se fazem as grandes falências. As falências mais tristes são exatamente de empresários entusiasmados que têm grandes ideias, mas não fazem contas. E há episódios até trágicos na história do mundo. Na Revolução Cultural de Mao Tse-tung, a contabilidade foi considerada alienante. Como a matemática também era considerada alienante. E, pura e simplesmente, obrigava os indivíduos a botar os pés no chão e a não engolir qualquer balela que se dissesse em nome de uma ideologia. A contabilidade está acima de qualquer ideologia, como a matemática está acima de qualquer ideologia. Por isso mesmo, os chineses pagaram um preço muito alto para essa revolução cultural. Ela inutilizou, por assim dizer,
geração de administradores, e é exatamente esse pé no chão que nós precisamos manter para que os países e as empresas progridam e aumentem a sua produtividade.